Fala, fiel torcida! Aqui quem tá falando é o Gabriel Soares e nesse vídeo irei analisar e comentar a estreia do Corinthians na Conmebol Sul-Americana de 2025 contra o Huracan. Fiel torcida, o início de Sul-Americana para o Corinthians é bem ruim. É bem ruim. Perdemos dentro da nossa casa para o Huracan da Argentina por 2-1. Vamos analisar esse jogo, comentar, dar as notas, de cada um, o que eu achei da partida em si do Corinthians. É uma partida que não foi das piores, perto da Libertadores, lá da pré-Libertadores. Foi até uma partida decente, mas nada perto do que o Corinthians apresentou no Paulista. Inacreditável como esse time se transforma quando vai jogar essas competições. O Corinthians, na verdade, o técnico, Ramon Dias mandou a campo Matheus Donelli no gol. Para quem não sabe, o Hugo está com uma lesão de grau 2, parece, na coxa e deve ficar aí um mês parado, tá? Só deve voltar no próximo mês aí, ou agora nesse final de abril, certo? Então o Matheus Donelli deve jogar bastante, ter bastante minutagem aí nos próximos meses, no próximo mês, na verdade, nas próximas partidas. Mateuzinho no lado direito, Félix Torres e Gustavo Henrique no miolo de zaga, lateral esquerdo Matheus Bidu, porque o Andileri também teve uma lesão na coxa, tá por tempo indeterminado, pelo que eu vi, aí a volta do Andileri, algo normal, ele estava 9 meses sem jogar futebol, jogou, se entregou pra caramba, não sei por que ele entrou lá no jogo contra o Bahia, apesar de ele ter melhorado o time na entrada dele lá contra o Bahia, eu achei estranho ele ter entrado e o Mateuzinho não. Então, não sei o que rolou, só sei que o Andileri aí teve também uma lesão muscular. Não sei quando volta, eu espero que volte logo, que a gente vai comentar do jogo aí do senhor Matheus Bidu. O meio de campo com Carrilho, Raniel e José Martínez, completamente titular. Yuri Alberto, Memphis e Romero. Esse foi o time mandado a campo e aqui eu já começo a criticar porque eu acho inadmissível o Igor Coronado não ser escalado nessa equipe do Corinthians. Eu acho inacreditável, Por que com o Garro lesionado o Corinthians decide jogar nessa porcaria desse esquema que todo mundo sabe que o Corinthians não joga nada, que é o 4-3-3. Inacreditável. Ah, Gabriel, mas o Corinthians venceu o Palmeiras no jogo da ida do Paulistão jogando dessa forma. Mas, gente, num jogo como esse, de Sul-Americano, ainda mais com os caras saindo na frente, que é o que vai acontecer num golzinho de escanteio, mais um que o Corinthians tomou no ano, e dessa vez de um pigmeu, fique bem claro. É claro que vai ter cera, é claro que os caras vão estar totalmente retrancados, os caras vão dar a posse para o Corinthians. E por quê? Se você vai ter mais posse que o adversário, você está jogando em casa, você tem que dominar, você tem que ter mais posse, você tem que criar mais chances. Só que você não tem um meia para isso. Tem que ficar dependendo do Memphis, ficar vindo buscar jogo no pé dos zagueiros. Porque não tem a porcaria do meia. Na verdade tem, mas a família Dias, o senhor Emiliano e o senhor Ramon devem odiar o Igor Coronado. Porque não é possível. Por que quando o Garro está à disposição, o Corinthians joga na formação que dá certo e quando nós temos o Coronado, o Corinthians não joga na formação que dá certo? Ele prefere deixar o Coronado no banco e jogar com o Romero nesse 4-3-3 lixo. Qual é uma explicação? E aí o Emiliano é perguntado lá no jogo contra o Bahia na coletiva e fala que o Coronado está voltando de lesão agora e quando o jogador se lesiona, ele precisa conquistar o seu espaço no time quando ele volta de lesão. Mas é, Emiliano, se o Garro, quando voltar da lesão, vai ter que conquistar o espaço dele, se ele vai ter que reconquistar o espaço dele, vai! Isso é balela! É óbvio que vocês não gostam do Igor Coronado. Até porque no início do ano vocês estavam louquinhos lá pedindo o Luciano Costa. Estavam louquinhos pedindo lá o argentino da MLS. E vocês não gostam do futebol do Igor Coronado, que é um jogador que sim tem qualidade, mas muitas vezes vocês deixam escanteado. Vocês jogam ele fora, tratam ele como se ele não fosse nada. O Coronado é bom jogador. Eu sei que ele faz jogos ruins, ele faz jogos bons, tem jogos excelentes. Mas hoje, quando os caras vão, obviamente, dar a posse para o Corinthians, tentar jogar na saída de contra-ataque, que eles estão fora de casa, e qualquer empate ou vitória seria excelente resultado, você precisa dominar o meio de campo.
Não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque não tem um meia, não tem alguém que pense as jogadas, era só o Carrilho. Porque o Ranieri não é de construir jogadas e o José Martínez também não. Então, para mim, é inacreditável o Igor Coronado não ter jogado hoje. Tudo bem, não gosta do Igor Coronado? Bota o Breno Bidon. Bota, vai pra cima dos caras, velho. Você tá jogando em casa, meu. Mas não, bota essa escalação aí com 2 volantes de mais destruir jogada do que construir. Dá nisso, dá nisso. Os caras acham 2 gols e a gente perde 3 pontos em casa. Se a gente reclamou da estreia da Sula passada, que a gente empata, lá nem era ainda o Ramon, né? Era o Antônio Oliveira, empata fora de casa contra o mesmo Racing do Uruguai que está sendo nosso grupo, que é um time lastimável de ruim, e esse ano é pior ainda. Tudo bem, o time do Huracan é melhor que o do Racing do Uruguai. Taticamente é um time muito bem postado, e a gente viu isso hoje. Muito difícil de entrar na zaga dos caras. E aí você simplesmente joga sem um meio de criação. Não tem. Se a gente reclamou do começo do ano passado, esse começo é ainda pior. Dentro de casa, perder pontos. Por que o Corinthians foi tão bem na Sul-Americana e foi a segunda melhor campanha no passado? Porque dentro de casa ganhou todos os jogos. Perdeu pontos contra o Argentino Júnior lá na Argentina e contra o Racing do Uruguai na estreia. Só depois o Corinthians ganhou todos os jogos. Inacreditável. Vocês fizeram 4 jogos de pré-libertadores. Mas fazendo 3 aqui. 4 jogos de pré-libertadores, onde 3 foram horripilantes, horríveis. Os 2 contra um time semi-amador da Venezuela foi péssimo. A gente passou aqui, ó, suando sangue. Contra o Barcelona de Guayaquil na ida. Então, nesse fato, mano, não varei de futebol dos caras, porque o senhor também escalou errado o time. O senhor resolveu e achou melhor entrar com 3 zagueiros, se cagando. Hoje entra com 2 volantes contra um time da Argentina, que eu sei que hoje tá indo muito bem, inclusive o terceiro colocado contra a Argentina. Não dá. Tá jogando dentro de casa, velho. Se imponha. Jogue como o Corinthians deve jogar. Por que o Corinthians, no Brasileiro, no Paulista, na Copa do Brasil, é tão melhor que o Corinthians da Sul-Americana e da Libertadores? Porque se impõe, velho. Impõe respeito. Não joga esse futebolzinho meia boca que jogou hoje de novo. Pelo amor de Deus. Então vamos lá, eu já me exaltei aqui só de falar da escalação. Vamos lá falar do jogo em si. O Corinthians toma um gol de escanteio, como eu já disse, do Ananias, logo aos 6 minutos de jogo. Porque ninguém está marcando, mas precisa ser dito. Precisa ser dito. Como que foi gerado esse escanteio? Porque o senhor Matheus Bidu e o senhor Romero se embananaram com a bola lá no ataque, porque os caras já estavam defendendo. Foi um contra-ataque, escanteio. Bola na área, aquele, né, que a gente já vem. Nosso maior medo contra o Palmeiras era as bolas na área. E aí, um cara desse tamanho. Deixa eu ver quanto de altura tem o cidadão. Vou até ver quanto de altura que tem esse cara, mano. Porque agora eu tô interessado, velho. 1,78. Abre 1-0. Gol de cabeça. Eu acho que era uma bola defensável, sim. Não culpo tanto o Donelli. Tem que culpar o Iroberto e o Bidu que não marcaram o cara. Marcaram o cara. O cara cabeçou sozinho, gente. Eu acho que seria uma bola defensável, mas qual que é o problema do Donelli? Eu não acho que ele é um goleiro ruim. Eu acho que ele é um goleiro de baixa estatura e isso complica a vida dele. Porque ele tem que estar muito bem posicionado para chegar na bola. E essa bola era uma bola defensável? Era, mas, pô, ele é baixo, ele não tem a estatura do Hugo, a envergadura, então vai ser difícil ele chegar nessas bolas que vem no contrapé dele. Isso é difícil da gente ver o Donelli fazendo milagre desses, pô, de mão trocada, tá ligado? É difícil de ver, porque ele tem baixa estatura, ele é baixinho, cara. Não é que ele seja um mau goleiro, mas ele tem que se posicionar muito bem para fazer as defesas. Isso é um problema que o Donelli vai conviver a carreira inteira, não vai ser só agora dentro do Corinthians. Ah, não, eu acho o Donelli um goleiro nota 6, aí, um goleiro ok, gente. Não um goleiro horroroso. Mas é muito pior que o Hugo, obviamente. O Hugo hoje é o melhor goleiro de futebol brasileiro. Então, mas também não vou culpar tanto o Donelli. Tem que culpar, como eu já disse, o Matheus Bidu e o Roberto deixaram o cara de 1,78 cabeceado sozinho dentro da nossa área. E aí, beleza, o Corinthians dá sempre assim. O Corinthians acorda. Aí o Corinthians resolve jogar. Aí começa a criar, começa a chegar, começa a se encontrar no jogo, aí tem uma falta, a bola cruza a área inteira, o Carrilho lá no segundo pau recruza a bola e o Ranieri faz seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Que pena que o Ranieri fez seu primeiro gol com a camisa do Corinthians numa derrota, né? Infelizmente. Aí empatamos. Pô, calma, vai dar. Volta de novo. Aquele sono, aquela preguiça.
Que ele, pô, tem 2 volantes contra o Huracan em casa. Beleza. Aí fica nessa, né? Nesse banho-maria. Tentando chegar, os caras totalmente fechadinhos, até uma hora que sai de novo em contra-ataque, pega a defesa do Corinthians meio mal organizada, um cruzamento que vem lá do lado direito, né, de ataque dos caras do lado esquerdo da nossa defesa, que o Matheus Bidu não trava, e o Gustavo Henrique comete um erro amador. Um erro de um zagueiro de Série C. Gustavo Henrique, um jogador rodado, com mais de 30 anos, não é um jovem, é um jogador rodado com mais de 30 anos, faz a excelente proeza de, em vez de jogar a bola seguramente para escanteio, cabecear ela de costas, todo torto, para a entrada da área. Gente, pelo amor de Deus, quando você entra numa escolinha de futebol, a primeira coisa que os caras te falam, não cruza a bola no meio, não rebate a bola para a entrada da área. E o que o senhor Gustavo Henrique, de 30 e blaus anos, passagem por Santos, Flamengo, Europa, fez? Rebateu a bola. Rebateu não, ele tacou pro jogador do Huracan. Fez isso sozinho, gente. Por quê? Porque o zagueiro mais experiente hoje do elenco, ao lado do André Ramalho, fez a proeza de jogar a bola para a entrada da área em vez de jogar para escanteio. Inadmissível. Uma falha bizarra do Gustavo Henrique, cara. Uma falha inacreditável. E olha que eu tô gostando desse início de temporada do Gustavo Henrique. Acho que ele fez só 2 jogos ruins. O do Barcelona de Guayaquil, que foi da ida lá, que foi todo mundo mal. E esse que foi tenebroso o jogo do Gustavo Henrique. Meu Deus do céu. E olha que eu tô falando que ele é o melhor zagueiro do Corinthians esse ano. Hoje foi terrível. Matheus Bidu também. Antes ele era só ruim na defesa, agora ele é ruim nos dois. Eu acho que aquele fim de 2024 ali do Bidu foi um fora da Matrix, porque não é possível. O cara desaprendeu a jogar futebol. É bizarro. É inacreditável esse 2025 do Matheus Bidu. E aí o Andileri se machuca. Agora tem que se contentar com isso aí que a gente viu hoje, o Hugo que a gente viu no final de semana e o sumido lá, o invisível Palácio. Ninguém sabe o que ele faz dentro do clube. Dizem agora que ele tá com problema dentro do clube de relação. Ah, vai, manda embora esse lixo. Só que meio cabeça meio nas nuvens. Isso que eu demorei pra gravar o vídeo, tá? Porque depois que acabou o jogo, eu tava assim, sem condições de gravar o vídeo de novo. Sem condições. Beleza. Tomamos 2-1. E aí, gente? Acontece a mesma coisa que sempre destrói o Corinthians em Libertadores e Sul-Americana. Os caras estão ganhando. Retranca tudo. Time bem postado lá atrás. Dá a bola no pé do Corinthians. E o Corinthians do Ramon Dias não consegue ser superior e criar 500 mil chances. Não consegue. O Corinthians criou, acho que, mais 2 chances. Uma que o Yuri Alberto cortou para a esquerda e deu uma porrada no gol que a bola passou perto. E uma outra que tem um cruzamento do Mateuzinho pelo lado direito, que o Yuri chega de carrinho, não chega na bola, a bola passa. Foi as melhores chances depois do 2-1. De resto, o Corinthians não conseguiu criar nenhuma chance mais de perigo, porque simplesmente o nosso treinador preferiu não ter um meia e sim 2 volantes no meio de... Inacreditável, jogando em casa, tá? Imagine como é que vai ser na Argentina. Entra com 5 volantes logo, né? Já que tá se cagando com os caras assim. As estatísticas do jogo, né? 71% de posse de bola contra 29%, ou seja, o Corinthians teve 71% de posse de bola. Finalizou 14 vezes. No gol, só 3. No gol, só 3. 2 no primeiro tempo e 1 no segundo tempo. Essas foram as finalizações do gol do Corinthians. O Huracan teve 7 finalizações do jogo. 3 também no gol. Vamos ver, gente. Mas você vai falar, pô, o Corinthians finalizou tantas vezes. A gente de fora da área. Sim. O time do Corinthians, quando tem um a mais e quando tem os caras entregam a bola no pé do Corinthians, o Corinthians joga mal. O Corinthians do Ramon Dias é sempre assim. Se não jogar dessa forma mais reativa, saindo em contra-ataque, então ataca. Não joga bem, não constrói. Principalmente porque não tem o meia. A gente volta a cair naquilo mesmo. Tem o Coronado no banco, o cara não joga. Pô, pelo amor de Deus. E ele falou, ele deu entrevista depois, ele falou que ele tá se sentindo super bem. Então não é porque ele voltou de lesão, porra. Vocês não gostam do cara, velho. Fala logo a verdade. Aí fica nessa.
né? Termina o primeiro tempo com os caras vencendo dentro da Neoquímica Arena, tá? E simplesmente as substituições do nosso treinador, que eu elogiei muito na final do Paulistão, onde ele foi muito bem, anulou o estilo de jogo do Abel Ferreira, são Romero saindo para entrar o todo-poderoso Giovani, que eu não sei por quê. Por quê? Eu não vou tentar não me exaltar. Ele está no elenco ainda. O Giovani não estava com problema para renovar o contrato. O Giovani não estava querendo ir embora. Então por que ele voltou a ser relacionado? Me explica uma coisa. Por que ele voltou a ser relacionado? O Ramon Dias mesmo falou que quem não queria estar no Corinthians, que ficasse longe. Por que esse moleque voltou a ser relacionado? Não quer renovar, tá com birrinha para renovar. E é um jogador fraco, extremamente incapaz, gente. Horrível, não cria nada. Toda bola que chega nele é um cemitério de jogada. Teve uns acréscimos que ele podia ter tocado pro Coronado na entrada da área, ele segura e perde a bola, velho. Porque é fraco, é jogador ruim. Mas aqui não. É afastado e agora volta do nada a ser relacionado. Santo Cristo. Por favor. É impossível esse moleque tá jogando no Corinthians ainda. É bizarro, né? Tudo bem que ele entrou no lugar do outro que não tá fazendo nada. O homem não fez porcaria nenhuma no primeiro. E a outra mudança é tirar um dos volantes para colocar o Coronado, não. Para colocar o Thales Magno e transformar o Corinthians num 4-2-4. Com o Carrilho tendo que se preocupar mais com marcação do que com criação. O Thales numa noite mais uma, né? Desde o jogo da ida contra o Palmeiras no Allianz, fazendo jogos tenebrosos, onde ele não domina sequer uma bola. Quando ele domina, ele tropeça nela. Terrível momento do Thales. Nem parece o mesmo jogador do começo do Paulista. Sim, inacreditável esse começo de temporada do Thales. O nosso professor faz isso aí, 4-2-4. O Carrilho, que era um dos poucos que estava tentando criar alguma coisa, teve que se preocupar mais com marcação, aí que o time criou mais nada. O Huracan todo retrancado, todo fechadinho, fazendo cera, como já é comum, né? Inacreditável. Eu até ia reclamar da arbitragem aqui, que também foi horripilante hoje. Eu vi duas faltas, uma do Giovani e uma do Carrilho, que são inacreditáveis que o cara marcou. Sim, 5 minutos de acréscimo só no segundo tempo. Não bate, é dar murro em ponta de faca. Falar de arbitragem em Libertadores, Sul-Americana, a arbitragem da Conmebol é tética. Aí ficou nessa, os caras retrancados, cera, e o Corinthians tentando fazer algum gol de alguma forma no Bumba Meu Boi, tentando aí depois, né? As mudanças do nosso grande técnico Ramon Dias, né, que não bastou eliminar a gente da Libertadores. Ele colocou o André Ramalho no lugar do Gustavo Henrique, bem, foi para tentar melhorar a saída de bola, né? O Gustavo Henrique já estava fazendo uma partida péssima, os caras já não estavam atacando mesmo. Bota o André que não marca ninguém, mas pelo menos tem uma saída de bola melhor. O Breno Bidon, que entrou no lugar do Carrilho. Em vez de ter começado com os dois, não. Tirou aí o Breno Bidon, tirou o Carrilho para botar o Breno Bidon, isso por conta de cansaço, com certeza. E aí, aos 81 minutos, sai Félix Torres, entra Igor Coronado. No primeiro lance do Coronado, ele dribla 4 caras e quase faz um. Isso vai mudar alguma coisa? Não, o Coronado vai ficar no banco no próximo jogo. A gente vai jogar sem o Coronado contra o Vasco. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Vasco também vai vir retrancado. É Carille. Então, pelo amor de Deus, hein, Ramon Dias? Pelo amor de Deus. Se perder pro Vasco dentro de Itaquera, a coisa vai ficar feia. A situação vai ficar feia. Eu sei que tem muita gente falando, não dá pra mandar o Ramon embora, ele ganhou o Paulistão, tudo bem. Mas, pelo amor de Deus, tem hora que ele me estressa, cara. Num nível, eu não acho que tem que mandar ele embora. Não acho que o trabalho dele é péssimo. Mas tem alguns jogos que ele me irrita num nível. Todos os da Libertadores ele me irritou. Todos. E esse da Sul-Americana também é outro. Me irritou completamente. Tudo bem, eu sei que falta um pouco dos jogadores também. Sim, falta um pouco. Mas, pelo amor de Deus, a escalação dele, pra mim, lascou tudo hoje. Tá, então essas são as mudanças do Corinthians. E o jogo fica nessa. 2-1 Huracan. Parabéns aí. Começamos aí perdendo do Huracan dentro de casa, perdendo pontos em casa. E agora, caso a gente queira, né? Passar em primeiro desse grupo, teremos que vencer os caras na Argentina ou o próximo jogo contra o América de Cali lá na Colômbia, que é muito difícil.
Não é impossível, porque o time da Colômbia é fraco, né? Mas Corinthians fora de casa, em Sul-Americana, Libertadores, a gente sabe como é que funciona, né? Ainda mais que esse técnico parece que se caga pros adversários toda vez. Não tem nem condição. Fico imaginando se a gente tivesse ido pra Libertadores e caído no grupo do River. Contra o Del Valle, que tem altitude. Gente do céu, foi até melhor vir pra Sul-Americana, acho. Meu Deus do céu. Porque esse jeito, o Ramon Dias parece que ele se caga pros times sul-americanos de um jeito que é inacreditável. Parece que ele fala, pô, dentro aqui do continente, vamos ser o Corinthians. Chega lá fora, faz a escalação. Pô, contra o Bahia, lá com o time em reserva, você foi com o Maicon, só com o Alex Santana de volante de destruir jogada. Agora você entra desse jeito em casa contra o time da Argentina. Inacreditável. Mas vamos para as notas, né? Vamos para as notas de cada um. Para quem não sabe como é que funciona, né? A gente faz o melhor da partida, coloca o péssimo dos péssimos, que foi o pior do jogo. Daí tem péssimo, regular e bom. Tá certo? Começar pelo Matheus Donelli. Matheus Donelli fez uma partida, na minha visão, regular. Como eu disse, acho que era uma bola defensável no primeiro gol. O segundo gol não tem culpa nenhuma. Não, acho que não prejudicou muito, mas poderia sim ter pego o primeiro gol. Por isso vai ficar uma nota regular. Mateuzinho, da defesa foi o melhor hoje. Foi bem o Mateuzinho, chegou no ataque, né? Querendo ou não, ele participou de uma das melhores jogadas do Corinthians aí no jogo, que foi o cruzamento que o Roberto não chegou no carrinho. Vou dar uma nota de bom pro Mateuzinho. Gostei dele defensivamente, ofensivamente. Aliás, o Mateuzinho tá no início de temporada muito legal. Félix Torres, né? Vou botar uma partida regular do Félix. Acho que não prejudicou tanto. Tá na saída de bola também não prejudicou, errou menos. Né? Teve só um passe ali que ele deu meio apertado pro Ranieri no momento que o Ranieri dividiu e perdeu. Né? Mas o Félix Torres tem esses momentos aí. Vou dar uma nota regular pro Félix Torres. Gustavo Henrique, péssimo. Péssimo, ele só não vai ser o péssimo dos péssimos, porque o péssimo dos péssimos é o companheiro de lateral esquerda dele. Péssima a partida do Gustavo Henrique, tenebrosa. Né, ajeitar para entrada da área, para mim, é coisa de jogador amador, gente. Tem como péssima partida do Gustavo Henrique, péssimo dos péssimos, pior da partida para mim, Matheus Bidu, não tem como, erra tudo, defensivamente, ofensivamente, tenebrosa a partida do Bidu. E olha, se preparem, enquanto o Anguilera não voltar, meus amigos, se preparem. Não vai ser fácil, não. Carrilho. Cara, eu vou dar uma. Será que eu dou o melhor da partida pro Carrilho, né? Melhor da partida pro Carrilho. Foi um dos poucos que tentou, como foi também nos jogos da Libertadores, um dos que mais tentou, deu assistência pro gol do Ranieri. Vai ser o melhor da partida aí, o André Carrilho, tá? Fez uma partida até que legal o Carrilho. Teve um lance lá que ele tomou amarelo, que ele pegou só na bola, o juiz deu um amarelo e falta. Ai, mas eu não falei que não ia falar de arbitragem. Então, melhor do jogo, André Carrilho, para mim, como eu já disse, o melhor jogador do Corinthians na temporada até o momento. Do lado dele aqui temos Ranieri. Vou dar uma partida boa do Ranieri. Acho que defensivamente foi legal. Destruiu algumas jogadas que é a função dele. A função dele não é construir. Né? Foi bem, fez o gol. Infelizmente, como eu disse, fez o gol numa derrota. Né? É triste, queria que fosse um jogo melhor aí para o Ranieri. Gosto do futebol do Ranieri, apesar do ano passado ele ter me estressado em vários momentos, né? Mas agora vive um momento legal. José Martínez, vou botar no regular. Não fez muita coisa o José Martínez, não fedeu nem cheirou no primeiro tempo. Para mim não deveria ter sido escalado, mas como foi, vou botar no regular. Não fez nenhuma cagada, né? Tentou, pelo menos, o José Martínez, como ele sempre. Yuri Alberto, cara, vou botar no regular a partida do Yuri. Porque ele tentou ainda, ele deu uma finalização e participou da jogada lá do carrinho que ele tentou chegar, mas pouco participativa, a bola pouco chegou, o Corinthians pouco criou. E a gente sabe, né? A bola do Yuri Alberto é aquele passe em profundidade. Quando ele não recebe esse espaço, é difícil ele fazer gol. Ele perde ali uma chance no primeiro tempo, né? Que a bola vem rasteira pelo lado direito, mais uma vez, né? Porque o lado esquerdo estava morto hoje com o senhor Matheus Bidu. Né? E o Yuri finaliza para fora. Vou botar no regular a partida do Yuri. Acho que tá decente. Memphis regular, tentou participar, tentou aparecer, participou de algumas jogadas. Ainda não consegue, parece ter agilidade. Eu sinto o Memphis ainda meio, sei lá, duro nas movimentações. Mas, para mim, é muito punido pelo esquema que o Corinthians jogou hoje, esse 4-3-3, que ele joga como um ponta. E aí fica pior ainda a situação. Romero, péssimo. Não ajudou em nada, não criou nada, só passe para trás, participou negativamente do lance do primeiro gol dos caras, né? Porque ele que gera o contra-ataque e gera o escanteio. Então, péssima a partida do Romero.
Dos que entraram, o Thales Magno péssimo mais uma vez. Podre o Thales Magno hoje, não dominava uma bola, pisando nela, eu já falei aqui. Péssima partida do Thales. Giovani péssimo também. Até tentou, mas é muito fraco, gente. Teve um lance que ele sai na direita, livre. É só rolar para trás pro Memphis na entrada da área. Mas não. Ele tenta um cruzamento rasteiro, com 2 caras na frente dele. Se ele rola para trás, o Memphis está sozinho. Então, jogador péssimo, não sei o que está fazendo no Corinthians ainda. Péssima nota dele. André Ramalho regular, ajudou ali no que ele tinha que fazer, que era a saída de bola, melhorou. Estava firme nas divididas hoje. Até gostei da partida do André. Breno Bidon, regular, pouco tocou na bola, né? Ajudou bastante também aí nesse final de jogo para levar o Corinthians para o ataque. Acho que poderia ter começado como titular, como eu disse. E Igor Coronado, também eu vou colocar aqui no regular, tá? Porque quando tocou foi importante, mas não conseguiu fazer o gol, infelizmente. Né? Mas eu acho que é muito punido pela comissão técnica. É inacreditável os poucos minutos que tem o Igor Coronado com a camisa desse time. Então, infelizmente, eu gostaria de ver muito mais o Coronado, mas com essa comissão técnica, pelo jeito, não veremos. Mas eu acho que ficamos por aqui, né? O Corinthians sai derrotado na estreia sul-americana, resultado muito ruim, mas seguimos. Final de semana tem Corinthians e Vasco. Eu não sei se conseguirei fazer pós-jogo, porque talvez eu esteja viajando, mas se eu conseguir, com certeza eu estarei aqui. Não sei se no domingo, tá? Mas não sei, o jogo do Corinthians é no sábado, né? Não sei se no domingo ou talvez só na segunda. Vou ver se eu vou conseguir gravar e tudo mais. Mas ficamos por aqui. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, que vai me ajudar demais. E também compartilhe o vídeo para dar aquela fortalecida. Até uma próxima e fui!